Atividade Checkout 1. Considere as seguintes linguagens. A linguagem A é o conjunto de todas as cadeias X de zeros e uns, tal qual o número, o número de símbolos zeros é maior ou igual a 7, ou seja, o zero ele repete pelo menos 7 vezes na cadeia. A linguagem B é o conjunto de todas as cadeias X de zeros e uns, tal que o número de zeros, ao ser dividido por 3, dá resto zero. Ou seja, ela contém o número de zeros tem que ser um múltiplo de 3. A linguagem C é o conjunto de todas as cadeias X de zeros e uns, tal que o número de zeros é igual ao dobro do número de uns. Agora no exercício A, a gente quer escrever uma função em Python que receba uma cadeia X e decida se essa cadeia pertence à linguagem C. Então, a linguagem do número de zeros ser o dobro do número de uns. A gente pode começar aqui escrever a nossa função. Menos x. A gente pode começar ela fixando um alfabeto, né? Vou colocar como uma tupla, já que os valores não vão ser alterados durante o programa. No caso, são só zeros e uns. E agora o primeiro caso que eu vou deixar tratado aqui é o caso da cadeia vazia, que no caso ela não cumpre a condição de... Ah não, não. É a linguagem A que não cumpre. A linguagem C cumpre sim, porque se a cadeia for vazia, o número de zeros tecnicamente é o dobro do número de uns, né? Já que você vai ter zero o número de zeros vai ser zero, então 2 vezes zero é igual a zero, né? Que o número de uns vai ser zero também no caso, então o dobro de zero é zero. Então, igual, esqueci de novo. Então nesse caso a gente pode retornar verdadeiro, caso for uma cadeia vazia. Agora, para o caso de uma cadeia normal, digamos assim, com zeros e uns assim mesmo, a gente pode inicializar dois contadores para contar pra, para o número, né, de zeros e uns da cadeia. Contador de zeros igual a zero, contador de uns igual a zero. A gente pode inicializar um laço, né, do tamanho da cadeia x. Já também podemos colocar o caso a gente estiver lendo uma cadeia que possui elementos que não estão dentro do alfabeto de zeros e uns, tipo uma cadeia que tem um 9, um 7 ou qualquer outro número, que no caso é um símbolo aqui. A gente pode colocar que no caso usar aquela função not, né? Em vez de ter que fazer outro laço para percorrer o alfabeto, cada elemento, fazer uma comparação com cada elemento do alfabeto, a gente pode só resumir isso no not in alfabeto. Dessa forma, a gente verifica se o símbolo, né, dessa cadeia ele pertence a zeros e uns. Se não, se é ele igual a zeros e uns, no caso. Se for qualquer outra coisa, ele já pode retornar falso, que não vai fazer parte da nossa linguagem. Agora a gente pode fazer um else if, né, elif, para o caso que a cadeia está certinha só com zeros e uns. Tô toda hora esquecendo que o nome é x. X i igual a string zero. A gente pode aumentar o contador de zero maior ou igual a 1, mais igual a 1 no caso, para somar o valor que já está com 1.
é um outro else if agora, para caso o elemento for 1. Que nesse caso você aumenta no contador de 1. Muito bem. Agora, depois que esse laço finalizar, a gente vai fazer uma verificação, né? Se o número o valor do contador 0 é igual ao dobro do contador 1. Caso isso for verdade, retorna true. Caso contrário, retorna false. Dá pra testar essa, essa função aqui. É, cadê igual input if pertence ser cadeia print fstring pertence à linguagem C. Else print não pertence à linguagem C. Troca uma cadeia, outra cadeia vazia. Cadeia vazia pertence à linguagem C. Vou entrar com uma cadeia 001, que a gente tem um símbolo 1 e dois símbolos zeros. Então a gente tem o dobro de zeros em relação a 1. 001 pertence à linguagem C. Agora se a gente colocar com 01 ou 10, né? Tem o mesmo número de 1s e zeros. Não pertence à linguagem C, não satisfaz a condição. Ok. Agora acho que a gente pode fazer o exercício B, no caso. Na questão B, ele, ele quer que a gente escreva uma função que recebe uma cadeia X e decida se essa cadeia X pertence ao conjunto, não, ao conjunto não, a linguagem, que é esse A-C+, é a linguagem formada por todas essas cadeias que podem ser escritas como uma concatenação de uma ou mais subcadeias de A-C, que está dentro do parênteses. A-C é as cadeias que estão em A, mas não estão em C. A cadeia de A menos a cadeia de C. Eu acho que isso pode ser escrito também como complemento de C em A, eu acho. Enfim, vamos escrever as outras funções. Já que a gente vai ter que fazer uma relação de A com C, a gente também vai precisar escrever, eu imagino, uma função para ver se pertence, a cadeia pertence a A também. A gente já tem a de C pronta, então vou só escrever a nova aqui. Def pertence a. Recebe X. If X igual cadeia vazia. Nesse caso da linguagem a cadeia vazia ela não vai entrar, visto que a condição principal aqui, né, depois dos dois pontos, é que a gente precisa ter pelo menos 7 zeros na cadeia. E se a gente tem uma cadeia vazia, ela não tem nenhum elemento, então é impossível ela ter pelo menos 7 zeros. Então, caso a cadeia for vazia, a gente já vai retornar falso na hora, sem nem conversa. Ok. Agora, caso não for, né, uma cadeia vazia, a gente pode
Acho que não precisa nem desse else aqui. Se não entrar nessa condição, já vai seguir direto. Então, a gente pode começar um contador, né? Um contador pro zeros, né? Aí a gente já pode fazer um laço para percorrer a, a cadeia que a gente está lendo. Para poder contar o número de zeros, para ver se vai entrar na condição ou não. Primeiro a gente pode. Quase que eu esqueci. Tem que definir o alfabeto no começo de novo, com uma tupla. Que A e B, mano. Nossa. Perdão, estou dormindo aqui. Um if x e not in alphabet return false. Se bem que eu acho que nem precisa dessa verificação agora que eu pra pensar aqui. Porque só depende do número de zeros e uns, né? Se não tiver. Ah, não, não, precisa sim. Porque se tiver 7 zeros e tiver um 9 ou algum outro número perdido ali, ele vai. Provavelmente vai considerar. É, tá certo, acho. If x. Não, é o if, né? If x e igual a zero, contador mais igual a 1. Agora, quando o laço terminar de rodar, a gente pode fazer um if contador maior ou igual a 7, return true. Else return false. Eu acho que esse else é meio redundante aqui, mas vou deixar aqui por enquanto. Ok, agora a gente tem uma função que verifica se uma cadeia pertence à linguagem A e uma que verifica se pertence à linguagem C. Agora eu acho que a gente precisa fazer outra função para verificar se ela pertence ao A-C. Mas essa aqui eu acho que é rapidinho de fazer. Só colocar aqui def pertence a A menos C. Os parâmetros, quase. Cadeia X. If X. Ah, não. A gente tem que usar as duas funções que a gente já criou antes, né? If pertence a X and not pertence C de X, return true. Else return false. Se a cadeia X pertence à linguagem A e não pertence à linguagem C, então ela pertence ao A-C. Beleza. Agora acho que tem mais uma última função para implementar aqui antes da gente fazer um teste. Que é no caso o se o x pertence a menos c, mais. Né? Porque como a gente disse anteriormente, ele vai englobar todas as cadeias que podem ser divididas em escritas, no caso, como a concatenação de uma ou mais cadeias do A menos C. Agora, como que a gente vai aplicar isso? Bom, começar aqui, né, escrevendo o nome, né? Def pertence a menos C mais recebe x. Vou dar um espacinho aqui do programa inicial, do principal no caso, né, para não ficar confuso. Agora a gente tem alguns casos para
verificar nesse conjunto de A menos C mais. No primeiro caso, a gente pode pensar num n igual a 1. No caso, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que caso a cadeia que a gente esteja lendo, ela, ela inteira, sem nenhuma divisão ou fatiamento, ela já pertença à cadeia A menos C. Então, a gente poderia, tipo, começar aqui. If pertence a menos... Opa, opa. If pertence a menos C de x for true, a gente já pode retornar true também. Porque aí, no caso, entra naquela situação de ser a concatenação de uma cadeia só. Aí já cumpriria um requisito. Caso isso não for o caso, a gente vai ter que subdividir a nossa cadeia em algumas subcadeias. Fazer um fatiamento, não um slicing. Então a gente pode abrir um laço aqui já, que vai começar em 1, porque a gente precisa dividir a nossa cadeia em um prefixo, que vai ser feito usando o fatiamento assim, dois pontos i, para cortar a cadeia, por exemplo, 001, vai começar no 1, o nosso laço. Então, esse que está omitido vai começar no 0, né? E, bom, os índices é 0, 1 e 2. A nossa cadeia ela vai cortar. No caso, pera, como era? O número depois dos dois pontos ele é exclusivo e o do antes é inclusivo. Então vai começar no 0 aqui e vai cortar no 1. Mas aí não inclui um, então. Vai pegar o primeiro 0 no caso. Aí o sufixo, a gente vai cortar ele do outro lado. A gente vai começar o i aqui e o dois pontos omitindo. Que aí ele vai começar no 1. Então, nesse caso, ele vai começar. Deixa eu trocar a cor aqui. Vai começar aqui e ele vai ir até o final, já que a gente omitiu o que vem depois dos dois pontos. Então ele vai pegar o 0 e 1. E o nosso sufixo vai ser o primeiro 0. Um exemplo, né? Aí seguindo aqui, a gente pode abrir uma condição aqui. Pertence a A menos C prefixo. E o sufixo ele vai entrar na nossa mesma função que a gente está fazendo agora. Que a gente vai resolver essa verificação de todas as subcadeias possíveis da cadeia X de forma recursiva. Então, aqui, dois pontos, retorna true. Como que isso aqui vai funcionar basicamente? A gente vai ter aqui uma cadeia, vamos ver, que tem que pertence a qual mesmo? Pertence àquela cadeia que precisa de ter pelo menos 7 zeros e ela não pode pertencer a que tem o dobro de zeros em relação a 1. Então pegar uma cadeia tipo 0, 0, 0, 0, 0, opa, 0 solto torto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 zeros, aí eu vou jogar tipo 1, 1, 0. Na hora que a gente começar a percorrer isso aqui, cadê? Vamos pular aqui o caso que a cadeia inteira já pertence ao A-6, só para pensar na parte recursiva mesmo aqui. Não na parte recursiva mesmo, né? Na parte que a gente vai cortar as cadeias em duas ou mais. Aqui no laço vai começar em 1, como a gente mostrou lá, e vai até o final, né, da cadeia. A gente vai começar aqui, prefixo, corta, começa em 0, corta em 1, tá. Aí o prefixo, como a gente colocou, vai ser o primeiro elemento aqui. Aí o sufixo, no começo vai ser o resto. Aí beleza. Aí vai chegando aqui na verificação. Pertence a menos C prefixo?
nosso prefixo zero aqui, ele pertence à linguagem A, que precisa de pelo menos 7 zeros? Não, ele não pertence. Isso aqui já vai dar false, e a gente vai rodar para a próxima iteração do loop. Agora a gente vai pegar o 1 vai virar 2, né? E agora a gente vai pegar aqui como? Vai os dois primeiros. É isso, né? Vai pegar aqui, os dois primeiros zeros. Aí o sufixo vai ficar com o resto. Aí vai lá de novo. Perte- Prefixo. Pertence a A, mas não pertence a C? Não. Isso vai rodar até ele conseguir pelo menos os 7 zeros dele. É quando eu chegar aqui na interação i igual a 8, né? Que ele não vai pegar até o 7. Ah não, 7, né? Que ele vai até o índice 6, eu acho. Vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Prefixo. Pertence a menos C? Tem pelo menos 7 zeros. E o número de zeros é o dobro do número de uns? Não, a gente não tem nenhum aqui. Então ele não cumpre a condição do C, então ele não pertence à linguagem C. Mas ele tem um número de zeros suficiente para pertencer à linguagem A. Então sim, ele pertence a A-C. Com isso, essa primeira condição aqui vai dar true. Agora a gente vai finalmente passar para o end. E o sufixo, ele pertence a... Opa, calma, faltou um negócio aqui. Underline mais, isso. O sufixo pertence ao A-C+, que é a função que a gente tá dentro dela agora. Aí ele vai, recursivamente, vai abrir outra dessa, né? Outra função dessa. Aí vai ler de novo. Pertence a A-C. Esse x agora é o sufixo, tá? Que a gente tá lendo. O sufixo pertence a A-C? Qual que é o sufixo? Esse aqui, 110. Pertence a A-C? Não. A gente não tem 7 zeros. Então já isso aqui dá false. Aí passa para outro loop. Aqui. Pra i em range 1 até o len de x, que no caso é o sufixo agora. Então vai ser esses três aqui. A gente vai quebrar agora esse 110, vou escrever ele aqui embaixo. Esse aqui é a nova cadeia que a gente está lendo. Agora a gente vai quebrar de novo ela em prefixos e sufixos. Novamente vai pegar o prefixo do primeiro elemento e o sufixo vai ser o resto. Isso com o intuito de a gente fazer todas as divisões possíveis da cadeia para saber se ela pode ser uma concatenação de duas cadeias ou mais, né? Não só necessariamente duas. Duas ou mais cadeias de A-C. Enfim, isso aqui vai rodar, a gente não tem 7 zeros e vai dar false. Então, essa cadeia aqui ó, não vai ser uma concatenação de duas cadeias de A-C. Ela pode ser só a cadeia sozinha, no caso, sendo o A-C+. Enfim, acho que dá pra gente já colocar o teste aqui, né? Ah, não, não. Falta o caso nenhum dos caso nenhuma decomposição barra fatiamento ou slicing, como você quiser chamar, não funcione, então não pertence a menos C. Mas na hora de enviar esses códigos tudo no PDF, eu vou separar bonitinho, colocar comentário, mas aqui eu vou só colocar no máximo alguns comentários, não muitos, porque eu já estou ficando um pouco confuso falando e escrevendo ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, a gente retorna false. Agora eu acho que dá para testar. Vamos deixar isso aqui num comentário só para caso eu precise usar depois, né? Eu escrevi cadeia de novo em vez de x, né? Oh, coisa. Acho que na primeira vez que eu fiz esse exercício eu escrevi tudo como cadeia. Do jeito que eu coloquei no PDF também tá em cadeia. Aí eu tô confundindo aqui o nome das variáveis. Enfim, vou fazer um teste aqui, eu posso colocar de novo print. Eu posso copiar isso aqui, né?
tá quase isso que eu vou precisar. Entre com uma cadeia input, if pertences. Qual que é o nome do mesmo? Pertence a menos C mais, ele já vai rodar tudo, né? A menos C mais, ele puxa do A menos C, que puxa do A e do C. Acho que é essa. É, eu só preciso implementar essa, que ele já puxa todas as outras. Ok. Eu acho que é isso mesmo. A menos C mais cadeia, printf pertence à linguagem A menos C mais. Menos C mais. Tá. Entre com uma cadeia, se eu entrar com a cadeia vazia, vai dar não per... Falta um parênteses aqui pra... Tá. Não pertence à linguagem A-C+. Foi isso que a gente definiu aqui mesmo. É... né? A gente não deixou escrito em nenhum momento explícito aqui, mas uma cadeia vazia a gente já comentou que não tem 7 zeros, então faz sentido. Tá certo. Tem um mosquito no monitor enchendo o saco aqui. De novo, agora com uma cadeia que não faz parte de A, vamos jogar tipo 0011, não pertence à linguagem A-C. Agora jogar 000, tem 7 zeros aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Jogar pertence à linguagem A-C+, beleza. 3 zeros, 7 zeros, 1, pertence à linguagem A-C+, tem pelo menos 7 zeros. Agora se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, vou colocar 8 zeros e vou colocar 4 uns. Cai cumpre tanto a condição de A e a condição de C. E, portanto, tem que dar que não pertence a cadeia. Eita, o que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ah, tá. Ok, achei que tinha dado errado. Tá certo. Beleza. Agora a última, o exercício C, né? Ele pede que a gente escreva um programa que imprima, né, as 10 primeiras cadeias na ordem lexicográfica de A. A ordem lexicográfica é aquela, né, o zero vem antes de um padrão, só que em vez de ser a ordem dicionária, a gente vai fazer por tamanho, né? Então, tipo, zero, aí um, aí zero 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 um zero um e acho que assim por diante. Bom, é, acho que a gente pode fazer com função de novo, né? Acho que fazer uma função aqui para gerar os números binários na ordem lexicográfica e uma outra para imprimir os 10 elementos que ele pede. Então, tá. Def binários ordem lex de lexicográfica vai receber n, né? No caso, esse n vai ser o comprimento da cadeia binária. E seguindo aqui, o número total de cadeias de números binários que a gente pode formar a partir. Ah, não, peraí, deixa eu escrever isso aqui, acho que fica melhor. Pera. Ah, por exemplo, se a gente tem um bit aqui, né? 0, 0 ou 1, a gente tem 2 elevado a n cadeias possíveis. Então, tipo, se a gente tem um bit aqui, 2 elevado a 1, 2, que é verdade. Só pode ser 0 ou 1. Se a gente tiver 2 bits, fica 2 elevado a 2, que seria 2 vezes 2, 4, que seria 4 cadeias possíveis, seria 0, 0,
0, 1, 1, 0 e 1, 1. Enfim, o número total de cadeias é definido por 2 elevado a n, em que n é o número de bits. Sabendo disso, a gente pode colocar aqui o total, né? Total de cadeias, como 2 asteriscos por n de cada elevado ao n, que é o número de bits ou o comprimento da cadeia. Aqui eu vou definir uma lista vazia para inserir as cadeias binárias que a gente vai gerar aqui. E a gente vai abrir um laço com o número total de cadeias. Aqui a gente vai usar uma f-string que vai gerar, né, converter os números para representação binárias dele. A sintaxe que a gente vai usar é o f, né, para indicar com a string, a gente abre aspas, a gente vai abrir uma chave e colocar i, dois pontos, 0, abre chaves, n, b. O que essa sintaxe significa aqui? Vou separar aqui umas linhas para comentar. No caso, nessa f-string aqui, o i, que a gente está colocando aqui entre chaves, ele representa o valor que vai ser formatado. Esse valor é um inteiro. Agora, os dois pontos, ele indica que, tipo, após eles, no caso, né, após os dois pontos, vem a especificação da formatação da nossa f-string. Já agora, esse 0 chaves n b, ele significa algumas coisas aqui. Pera. O 0 está indicando que a gente vai preencher os espaços à esquerda com o valor 0, né? A, o n entre chaves, ele usa o valor de n como a quantidade mínima de dígitos ou símbolos. Nesse caso, eu acho que são os bits, né, da cadeia. E o B, ele é de bit, né, para converter. Bit não, perdão, de binário, para converter para representação binária. Tudo bem. Sabendo disso agora, a gente pode dar a cada iteração desse laço, a gente pode dar append, né, dessas cadeias na nossa lista que estava vazia. E no final a gente pode retornar essa lista. Com isso a gente vai conseguir imprimir, né? Imprimir não, gerar uma lista com as cadeias binárias dos números, né? Agora sim, para impressão a gente vai fazer outra função. 10 primeiros de A. Aqui a gente vai começar com uma variável contadora para contar, né, logicamente, o número
de, de cadeias que entram no conjunto de A menos C+. Então vai começar com zero. O, o N que eu colocar aqui vai ser já 7, porque nenhuma cadeia que tenha menos do que 7 bits, digamos assim, vai ser capaz de, como posso falar, de cumprir com as condições de A-C+, né? Porque se você não tiver pelo menos 7 espaços, 7 bits, não tem como você cumprir a condição da cadeia A de ter pelo menos 7 zeros. E isso já meio que quebra todo o resto das condições que a gente pode ter. Então já vou começar direto com 7 aqui. A gente vai começar um laço while agora, até a gente encontrar as 10 cadeias que a gente quer imprimir para o exercício C. For. Agora a gente vai, no caso, percorrer a lista. Deixa eu percorrer a lista agora, pera, deixa eu pensar. Sim, a gente vai percorrer a lista que a gente vai criar usando a função que a gente escreveu anteriormente aqui. Recebendo o n, que é o número de bits, o comprimento da cadeia. Agora, se pertence à cadeia que a gente está verificando, pertence a, a gente pode, pera, se pertence a, a gente trabalha, qual que era o enunciado mesmo? O programa que imprime as 10 primeiras cadeias, tá, tá, eu tô falando de A menos C, não tem nada a ver com A menos C, é só A. Mas acho que não chegou a fazer diferença que eu tava falando de A menos C no código até o momento. Enfim, não precisa verificar nada de C, é só A mesmo. Então, se a cadeia da lista que a gente gerou, ela pertence à linguagem a gente pode já aumentar o contador em 1. Contador, cara, encontradas. Encontradas aqui. Só pra garantir que não vai dar nenhum erro do laço continuar por mais tempo do que deveria, a gente pode já colocar uma verificação aqui depois dessa soma do contador, para caso já tiver encontrado 10 matrizes, não é, cadeias, a gente já sai desse loop. Não, return. Return, né? Eu ia colocar break, mas acho que return já serve aqui também. Que aí já encerra a função, eu acho. Eu acho que return fica certo mesmo, não é break não. E aqui, né, caso não tiver encontrado as 10, no final da iteração, a gente. Da iteração não, né? No final do laço inteiro, a gente adiciona um novo bit na variável n. Acho que agora é só testando, né? Não precisa de nenhum parâmetro. Deixa eu pegar aqui, tirar isso aqui, colocar isso aqui no comentário também. Se eu...
Ah, eu esqueci de. Esqueci de colocar o print. Boa. Print. Cadeia. Acho que agora vai. Ok. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 cadeias. Certo? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 cadeias. Aqui tem 3, 4, 5, 6, 7 zeros. E as demais também. Bom, eu acho que era isso a resolução, né? Ficou meio extenso, mas vou encerrar aqui.